Oi, eu sou Marcelo Pugliese, CEO da High Platform. Todos nós, em algum momento do dia, somos consumidores. Mas quando esse momento acontece, a gente fica bastante incomodado de ter que contactar qualquer empresa que a gente busca atendimento, busca se relacionar. Então, eu queria falar um pouquinho aqui da importância da experiência do consumidor. Hoje a gente vive uma realidade empresarial que em todos os segmentos existe um nível de competição muito alta, muito acirrado. Paralelo a isso, a gente vê cada vez mais a questão digital e o ambiente digital e o meio digital tomando forma e tomando espaço do que era antes conhecido como offline. Como consumidores, a gente está cada vez mais exigente, a gente está cada vez mais informado, a gente está cada vez mais educado. Esse é um cenário que vem trazendo desafios muito complexos para quem trabalha nessa interação entre consumidor e empresa. O nosso desafio, a gente como High Platform, e o que a gente quer, a gente nasceu para mudar a relação entre cliente e empresa e melhorar a forma como a empresa ajuda o consumidor e a forma como o consumidor chega até a empresa. No High Academy, que é a nossa iniciativa de educação, a gente quer falar bastante sobre isso. E esse é o meu convite para vocês. Falarmos mais sobre esse tema e o contexto que a gente está vivendo. Nos últimos anos, a gente viu o crescimento, principalmente na década passada, um crescimento muito forte da economia brasileira, a entrada de várias empresas, o surgimento de ondas de startup e novos empreendimentos que buscam transformar a forma que outras empresas já vinham fazendo e prestando serviços e vendendo produtos. As novas gerações, que são já também nascidas na área digital e completamente digitais, vêm trazendo também desafios muito fortes para as empresas. Somado a isso, a gente tem um nível de informação, uma propagação de informação muito forte, muito alta, em função do uso de celular, da penetração de celular, da penetração de internet e principalmente das redes sociais. Todos esses fatores somados vêm trazendo desafios, como eu falei anteriormente, muito forte para o lado das empresas, o que fez com que elas passassem a se movimentar para atender esse consumidor mais exigente, mais informado, mais digitalizado, mas também por um fator muito importante, porque os produtos acabaram virando commodities e as empresas precisam se diferenciar de alguma forma. E a forma mais clara e mais óbvia que a gente enxerga é o serviço. É como eu vou me relacionar com o cliente nos vários pontos de contato que existem nessa relação. Seja na hora de vender, seja na hora de distribuir informação, seja na hora de atender esse cliente. Essas coisas não podem mais ser quebradas como elas já foram em momentos anteriores. Essas coisas elas têm que acontecer de forma única, de forma fluida. Eu tenho que entender quem é aquele consumidor, o que ele deseja, por que ele quer comprar comigo, e eu também tenho que fazer a mesma coisa quando ele vai buscar um atendimento, um relacionamento, para que ele volte a recomprar. O que a gente quer como empresa, o que as empresas querem? Elas querem conquistar a recompra daquele cliente, elas querem fidelizar o cliente. E isso tudo vai trazendo valor à marca, que hoje também é alguma coisa muito relevante no momento de se relacionar, no momento de comprar. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, nos últimos 2 anos, de acordo com pesquisas feitas pela Hay Group, o cargo mais criado pelas empresas foi o cargo de diretor de atendimento. Isso mostra só um pouco, isso ilustra um pouco da importância que existe na questão de experiência do consumidor. E como as empresas estão sendo obrigadas, muitas delas, a se mexer de forma a atender esse consumidor, a chegar nesse consumidor. O que eu gostaria aqui é de provocar também algumas reflexões. Como o papel do marketing nesse momento. Quando a gente estudou marketing ali, o marketing mais tradicional nos anos 80 e 90, a gente falava muito dos 4 P's, que era preço, promoção, praça e produto. O marketing na década passada mudou muito. Ele continua tendo um viés de geração de negócios, de geração de lead, mas ele também abraçou um outro lado que é a comunicação, ele tem um lado de branding. Como que a gente integra tudo isso
E principalmente, o papel que eu acho que o marketing deixa de fazer hoje, que é colocar o consumidor no centro e fazer com que todas essas coisas que ele já tinha responsabilidade, que é gerar oportunidades comerciais, que é se comunicar de forma clara com quem é cliente ou com quem vai ser cliente ou com quem já foi cliente, que é falar de produto específico, de produto para aquele determinado perfil, quer entender as melhores promoções, mas principalmente como se relacionar com esse novo consumidor. Eu sinto falta dos diretores de marketing e dos vice-presidentes de marketing das empresas estarem olhando mais para isso. Eu não sei se vocês sabem que toda interação que acontece numa central de atendimento, ou mesmo no momento da venda, ou em qualquer ponto de contato que existe entre o consumidor e a empresa, ela gera informação. E essa informação hoje ela é muito pouco aproveitada. Ela poderia gerar insights e ações e modificações nos planos estratégicos e operacionais da empresa para que se alcance uma melhor satisfação do consumidor, para que se gere produtos que atendam especificamente aquelas necessidades, para que se gere comunicação que não é desnecessária. Eu, assim como vocês, sou abordado diariamente por N marcas com produtos que não fazem o menor sentido para mim, em momentos que eu não quero receber aquelas comunicações e mais, em formas que não me interessam. Por que isso acontece? Essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de discutir, de propor o pensamento aí de vocês. O segundo ponto que eu gostaria de convidar vocês para conversar é uma visão integrada desse consumidor. Porque é muito comum hoje, quando a gente entra em contato com uma empresa, ela não sabe quem você é, ela não sabe o que você comprou, e pior que isso, ela faz você contar a mesma história mais de uma vez. Isso tudo incomoda muito a gente. Isso tudo faz com que a gente se sinta desprestigiado, abandonado e incomodado com o serviço prestado. A minha provocação e o meu convite à reflexão é: por que a gente não está enxergando o consumidor como um todo? Por toda a jornada que ele trafega. O meu terceiro pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês é o papel que a tecnologia tem para impulsionar essas duas primeiras colocações que eu fiz, essas duas primeiras reflexões, e como a gente faz com que a tecnologia seja um aliado, as coisas não são excludentes. O online não é inimigo do offline, eles têm que trabalhar juntos. A automação e a inteligência artificial, ela não é inimiga da personalização, elas têm que trabalhar juntas. Porque dessa forma que a gente vai usar cada vez mais a tecnologia para que esse consumidor tenha uma experiência muito mais interessante em todos os pontos de contato. Todos esses pontos que eu falei, que eu mencionei anteriormente, eles não são suficientes se a gente não tiver um time muito capacitado, um time muito engajado, motivado a servir aquela marca, a servir aquele consumidor, para gerar uma experiência positiva, para gerar satisfação. De nada adianta você ter tecnologia, de nada adianta você ter estratégia, você ter a visão única do cliente, se você não tem, acho que o principal, ou um dos principais insumos, que são as pessoas motivadas, contentes e principalmente capacitadas, com autonomia, com poder de decisão, para quando está ali na frente do consumidor, ela poder fazer o melhor para aquele consumidor, para aquela experiência, para aquele momento. Deixo aqui o meu convite para todos vocês participarem do Rai Academy. A gente vai ter uma série de cursos de conteúdos muito ricos e muito bacanas, ministrado por gente muito competente, gente conhecida, gente com disciplinas que são muito complementares e que têm a ver com a vida do consumidor, com a forma como empresa e consumidor se relacionam. Essa iniciativa nova da Rai Platform é uma iniciativa muito positiva para a gente disseminar a cultura de experiência do cliente, de Customer Care no nosso país. Obrigado, vejo vocês lá.